E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá, semana 4, patch 1, sexto ano, beleza? Vamos lá. Para começar então, a gente vai aqui, né, para o nosso patch lá. Já tô abrindo aqui na semana 4, tá, galera? Ó, 3, semana 4, as tradições orais e a valorização da memória, tá? Então, uma explicação rápida aí, né, que toda a memória que é passada de geração em geração através da oralidade, da fala, ela tem seu valor histórico, tá? E é papel do historiador analisar isso para tentar recompor, recontar a história de uma sociedade, de um grupo, de uma cultura, tá certo? Bom, então aqui hoje a gente tem ali em destaque é, uma imagem, né? Observe a imagem que apresenta a tradição oral africana. Aqui está dizendo que é a tradição oral africana, porém, isso de sentar com as crianças, de contar histórias, tem em todas as culturas, né, basicamente. Talvez na sociedade moderna, com Netflix, com essas coisas, não tenha tanto isso de sentar com as crianças. Mas aqui na nossa cidade, Madeira do Sul, é comum, né? A gente vê aí as famílias sentarem juntos para bater um papo, conversar, sentam os filhos, sentam os netos, todos juntos. Então lá, os griots, e em seguida analise o esquema que você pode para você possa tomar os princípios e informações trabalhadas nessa semana. Vamos lá, então. Tá aqui. Vou aumentar aqui para vocês. Opa, aí. Como a tradição oral contribui para a preservação da memória. Então vamos lá, o papel do historiador, interpretar as fontes. As fontes orais são testemunhos transmitidos oralmente de uma geração para outra. Mas é só testemunho? Não, né? Uma entrevista é uma fonte oral. Uma lenda ao ser contado, né? Ninguém testemunhou nada, só tá passando, né? Por exemplo, a lenda da mula sem cabeça, a lenda da noiva, da loira do banheiro, a noiva de branco na rua à noite. Então, às vezes ninguém testemunhou nada, mas é passada a informação para frente. E isso vai ajudar a preservar a memória, né? Essa lenda da loira do banheiro existe desde quando meu pai era pequeno. Não foi ele que me passou, mas a gente aprendeu na escola. Vocês que não tiveram contato comigo, mas provavelmente sabem que é essa lenda da loira do banheiro, né? Então, isso serve para tudo. É uma receita de bolo, para uma mania da família, né? Às vezes tem algumas lendas que são passadas de geração em geração, a gente nem sabe porque inventar direito, né? Então, não só lendas, mas formas de comportamento, formas de expressar, formas de pensar, né? Por exemplo, de comportamento. Colocar a vassoura atrás da porta faz com que a visita não chegue em casa ou vá embora logo. Isso é um comportamento social que é passado de tradição, né, por gerações e gerações. Claro que não tem muito fundamento essa simpatia, mas tem gente que tenta e vai lá e coloca a vassoura atrás da porta, né? Provavelmente os pais de vocês conhecem essa história. Bom, e aí vocês vão lá para as questões. Antes eu quero mencionar aqui indicar um filme para vocês. Ele se chama O Livro de Eli. E no livro de Eli, a gente vai ter aí os clipes, depois vocês podem ver. No livro de Eli, esse que está aqui do lado, a, a gente tem uma tradição oral que só ele vai memorizar, vai guardar as palavras de um livro para depois transmitir para frente. Então, 30 anos depois da guerra ter dizimado o mundo, um guerreiro solitário chamado Eli caminha por horizontes arruinados, dando esperança para os que restam. Apenas um outro homem compreende o poder de um livro que ele carrega e está determinado a se apoderar dele. Apesar de Eli preferir a paz, ele arriscará a sua vida para proteger a sua carga preciosa, pois precisa cumprir o seu destino de ajudar a restaurar a humanidade. É um filme de 2010. E aí eu acho que vocês, né, ganham muito se vocês assistirem esse livro, esse filme, que é o livro de Eli, tá bom? Vamos entender um pouco o que é tradição oral e o que é memória preservada.
Bom, uma entrevista pode ser considerada uma fonte histórica? Ela apresenta uma verdade absoluta, inquestionável? Justifique sua resposta. Como assim verdade, né, absoluta e inquestionável? Não existe verdades absolutas sobre um fato, principalmente do passado. Como assim? O jogo de futebol foi Corinthians e Palmeiras. O Corinthians fez um golaço, mas estava numa posição ali meio duvidosa. É um jogo do passado, não tinha VAR, não tinha o cara na tela lá nas câmeras para assistir e ver se estava impedido ou não. Para os palmeirenses, o jogo foi roubado, estava impedido. Para os corintianos, o jogo estava ótimo, eles ganharam, o gol foi lindo, não tinha impedimento na hora do gol. Quem está falando a verdade? As duas verdades são verdades. Entendem? Ao analisar um fato, às vezes existem dois campos de visão ou mais que todos esses campos de visão, né, podem estar corretos. Estou com o celular aqui, né? Esse celular aqui pode representar muita tecnologia, mas ao mesmo tempo ele pode representar nada de tecnologia. Sendo assim, sendo um representante de nada de tecnologia, como assim, Anderson? Ora, temos muito mais tecnologia que essa sem chegar até nós, né? Os militares provavelmente conseguem se comunicar com celulares muito menores, muito mais rápido, com processadores muito mais rápidos que esses, assim como era no passado. Ah, e ao mesmo tempo, aquele menino que não tem dinheiro para ter um videogame de última geração, um computador de última geração, mas ele joga Free Fire aqui, é o que tem de mais moderno, é um celular na mão dele, é o que traz diversão para ele, é aquilo que ele mais quer investir o seu dinheiro e comprar um celular que dá para ele jogar Free Fire. E para aquele menino que não tem o que comer, então, nossa, isso é muita tecnologia, isso é uma realidade muito distante da dele, porque ele não vai gastar dinheiro com o celular sendo que está faltando comida para ele. Então veja que tem vários campos de visão, vários jeitos de olhar para um celular e todos eles são verdade. A história vai tentar trazer aquela verdade mais neutra que serve para todos. Isso é um celular de 2021, né? E que custa um salário e meio. Então, uma pessoa, outras pessoas vão ter, outras pessoas não vão ter. Umas pessoas vão ter muito mais caro que esse, outras pessoas vão ter celulares muito mais baratos que esse. Mas e isso é o que dá para é uma verdade para todos. Independente de como você está olhando, de qual posição da sociedade você está olhando o celular, isso é uma verdade que dá para que serve para alguma coisa. Tem sentido, tá? Ser analisado. Serve para todos os campos de visão. Não é uma verdade pura, mas é uma verdade essencial, de essência. Beleza? Então, vou tirar minha imagenzinha aqui. Então, na número um, vocês vão olhar aí se uma entrevista pode ser considerada uma fonte histórica e se ela é uma verdade absoluta ou não. No lugar do celular, dispensem uma entrevista gravada aí, tá bom? Número 2, a história se faz com documentos escritos quando existem, mas ela pode ser feita com todos a engenhosidade do historiador, com palavras e sinais, paisagens, telas, formas de campos e de ervas daninhas, eclipses lunares e cordas de atrelagem, análise de pedras pelos geólogos e de espadas de metal pelos químicos. Uma palavra com tudo aquilo que pertencendo ao homem, tudo que já pertenceu ao homem depende do homem. Serve para o homem e exprime o homem. Significa a presença, a atividade, os gostos, as maneiras de ser do homem. O homem, no caso, aqui está falando ser humano, tá, gente? Essa é uma frase de Lucien Febvre, um dos maiores historiadores do mundo, tá? Está no livro que foi publicado, a segunda edição em Lisboa, em 1985, tá na página 49 desse livro. Quem comprar esse livro aí, me fala, me dá de presente. A citação expressa a ideia de que as fontes históricas
Aí vocês vão analisar aqui, né? O que é essa citação aqui? O que essa fonte histórica é? Elas registram o modo de viver e visões de um mundo da sociedade humana ao longo do tempo e apresentam-se em formas diversificadas? B. Possibilitam o pesquisador a interpretação das ações humanas ao decorrer da história, pois tratam-se de documentos escritos oficiais? Precisa ser escrito? Representam uma maneira de organizar os fatos históricos na linha de tempo, com a finalidade de capturar a essência do ser homem? Proporciona ao historiador a oportunidade de reconstruir na totalidade perfeita, o passado histórico alcançado dessa forma, uma verdade absoluta. Será que existe verdade absoluta? Pensem aí, tá? 3. A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo que o homem diz ou escreve, tudo se constrói, tudo que toca, pode e deve fornecer informações sobre ele. Esse aí é do Jacques Legoff, também um dos maiores historiadores do mundo. Esse está num livro que chama História e Memória, publicado em Campinas, na Unicamp, em 98. Claro que é um fragmento, né? Está lá na página 104. As fontes históricas são representações das mudanças geográficas que ocorreram no mundo, só isso? Documentações apenas escritas, deixadas por antepassados? Apenas documentos escritos? São documentos históricos, vestígios históricos? Entendidas como registro de uma única versão histórica? Existe só uma versão da história? Utilizadas como evidências do passado humano? Em várias evidências, vestígios do passado humano? Leia o texto abaixo e em seguida faça o que se pede. Os contadores de histórias da África Antiga. Até hoje, os griotes seguem seu papel. Contadores de histórias, mensageiros oficiais, guardiões das tradições milenares. Todos esses termos caracterizam o papel dos griots, que na África Antiga eram responsáveis por firmar transações comerciais entre os impérios e comunidades, passar aos jovens ensinamentos culturais, sendo hoje em dia a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. Aqui um texto explicando aquela imagem lá do início da semana. Essa daqui, beleza? 4. A partir do texto, apresente as contribuições dos griots para a história da África. Beleza? Vamos continuar firmes. Beleza? Por hoje é só. Eu espero vocês. Até o próximo patch. E é isso aí, ferinha. Tchau!